Espero que todos se encontrem bem, todos estejam bem. Obrigado, dona Marlúcia. Muito obrigado. De manhã cedo tinham aproximadamente umas 200 crianças aqui na frente, na parte da manhã, no culto da manhã. Achei que tivesse acabado as crianças, mas à noite, né, tem mais crianças, graças a Deus. Nós estamos na série, nós temos estudado as duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses, ainda estamos na primeira carta ainda, e é um livro que traz muitas doutrinas importantes, essenciais para a nossa vida, e tem o tema Guia de Sobrevivência, Exposições em Tessalonicenses, exatamente por isso. Ele trata de muitas coisas importantes para a vida da igreja, trata de algumas disciplinas importantes, nós temos visto algumas delas ao longo do livro, e a nossa oração é que essa palavra tenha impactado o seu coração a cada dia. Essa tem sido a nossa oração. E eu queria começar hoje perguntando você que é pai, que é mãe já de filhos, pelo menos adolescentezinhos, né? Se você se lembra a primeira vez que você liberou o seu filho para poder ir num acampamento, para poder ir no acampamento da igreja ou para poder ir num passeio da escola, do qual ele ficasse alguns dias lá. Como é que você fica? Você fica em paz, fica tranquilo? Primeira vez que você libera o seu filho, ele vai lá para o acampamento, ficar 3, 4, 5 noites lá com os amigos, lógico, com pessoas responsáveis também, né? Isso me fez lembrar um dos nossos retiros aqui da igreja, e aí nós tivemos alguns adolescentes que os pais não puderam ir, e aí nós disponibilizamos um número para que os pais fizessem contato e tal, e aí, né, os pais sempre preocupados, sempre, vocês já viram o resultado vocês veem SBT, veem? Resultado da telecena de hora em hora tinha um pai ligando, mandando mensagem, e aí? Como é que está meu filhinho? É filhinho, como é que está meu filhinho? Está tudo bem? Ele dormiu direitinho? Comeu direitinho? Está dando trabalho? Aquela preocupação de pai, preocupação de mãe. Primeira vez seu filho está fora de casa, vai dormir fora de casa. Você fica preocupado, você quer saber notícias, mas no fundo, você quer que seu filho esteja preparado para a vida. Você entende que aquilo ali, de certo modo, vai preparar o seu filho para a vida, vai amadurecer o seu filho também. Essa relação, a questão da independência, um pouco dos pais, começam a ficar independentes do pai. E isso, com o tempo, cada vez mais vai preparando o seu filho para a vida, amadurece o seu filho. E eu estou falando isso porque hoje não é exatamente uma relação direta de pai e filho, mas é parecido. E nós vamos ver uma preocupação aqui, da qual a intenção principal é exatamente esse crescimento, esse amadurecimento. Então, quero te convidar a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3. Nós vamos ler todo esse capítulo, não é um capítulo longo, tem apenas 13 versículos. Nós normalmente costumamos ler na versão NVI, mas hoje nós vamos ler na versão NVT. Na realidade quer dizer a mesma coisa, às vezes usando algumas palavras diferentes, mas para poder nos ajudar até a compreender melhor o texto, nós vamos ler nessa versão dessa vez. 1 Tessalonicenses, capítulo 3 do versículo 1 ao 13. Nós tivemos que abrir a Bíblia mais cedo, nas boas-vindas, em Naum, né? Agora a Tessalonicenses está mais fácil, né, irmãos? Eu acho, né? Acredito que esteja mais fácil para a gente poder achar. Vamos ler a palavra de Deus? Diz o seguinte. Eu vou pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos percorrendo nesses versículos durante o tempo que nós vamos falando aqui, tá bom? Por isso, quando não pudemos mais suportar, resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviamos Timóteo para visitá-los. Só que Paulo está dizendo, ele é nosso irmão e colaborador de Deus na proclamação das boas novas de Cristo. Nós o enviamos para fortalecê-los e animá-los na fé, para que as dificuldades não os abalem. Mas vocês sabem que estamos destinados a passar por elas. Quando ainda estávamos com vocês, nós os advertimos de que as aflições em breve viriam, e foi o que aconteceu, como bem sabem. Assim, quando não pude mais suportar, enviei Timóteo para saber se continuavam firmes na fé.
Tinha receio de que o tentador os tivesse vencido e todo o nosso trabalho houvesse sido inútil. Versículo 6. Agora, porém, Timóteo voltou trazendo boas notícias a respeito de sua fé e seu amor. Ele nos contou que vocês se lembram sempre com alegria de nossa visita e que desejam nos ver tanto quanto nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, apesar de nossos sofrimentos e dificuldades, ficamos animados porque vocês permaneceram firmes na fé. Agora, revivemos por saber que estão firmes no Senhor. Sim, agradecemos a Deus por vocês. Por sua causa, temos grande alegria na presença de Deus. Noite e dia, oramos por vocês com fervor, pedindo que possamos vê-los novamente, a fim de ajudá-los a aperfeiçoar a fé. Que Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus nos encaminhe a vocês em breve. E que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e por todos, da mesma forma que nosso amor transborda por vocês. E como resultado, que Deus, nosso Pai, torne seu coração forte, irrepreensível e santo diante dele, para quando nosso Senhor Jesus voltar com todo o seu povo santo. Amém. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus, pela Tua palavra e pedimos que ela seja o alimento que precisamos para a nossa vida. Que o Senhor possa falar de um modo muito especial e particular aos nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Meus irmãos, nós vimos aqui que Paulo ele estava impedido de rever aqueles irmãos de Tessalônica. Eu quero lembrar que ele tinha estado nessa cidade, ele tinha falado do evangelho nessa cidade, pessoas tinham se convertido, e ele precisou sair da cidade, e agora ele se encontra, no momento que ele envia Timóteo, ele se encontra ali na cidade de Atenas, e ele vai dizer que não suportando mais a saudade, a distância, a preocupação que ele tinha com aqueles irmãos, Paulo decide ficar sozinho em Atenas, porque ele estava sendo impedido de ter com os irmãos, e enviar Timóteo para saber como eles estavam. Versículo 1, a gente pode constatar isso. Mas Paulo ele não só envia Timóteo, mas ele também apresenta Timóteo. Quem é Timóteo? Quem é essa pessoa? E ele vai dizer, no versículo 2, Timóteo é um irmão e um colaborador, um cooperador, um ministro, depende da sua versão, um ministro de Deus na proclamação das boas novas de Cristo. Paulo ele está credenciando Timóteo para poder neutralizar qualquer tipo de sentimento negativo por parte dos tessalonicenses. Paulo está dizendo, eu estou enviando Timóteo, que ele é o mensageiro de Deus na proclamação das boas novas, como eu sou. Em outros versículos, em outros textos, Paulo também ele se apresenta como ministro de Deus. Então é como se ele estivesse dizendo para aqueles irmãos, olha, eu não estou podendo ir, mas eu estou enviando alguém como eu, ministro do Evangelho, ministro de Deus também. E que tipo de pessoa, meus irmãos, está apta para poder ajudar cristãos novos na fé a crescer no Senhor? Timóteo, ele era a pessoa ideal para ser enviado à igreja, a fim de ajudar aquela igreja a permanecer firme no Senhor. Primeiro, Paulo vai chamar Timóteo de irmão. Estou enviando o meu irmão. E ele é um irmão em Cristo, ou seja, Timóteo, ele é um cristão. E segundo, Paulo vai chamar ele de ministro de Deus, ou cooperador, ou colaborador de Deus. E ministro é o termo grego que significa servo, a mesma palavra usada para diácono. Em resumo, Timóteo é um cristão pronto para servir e ajudar aqueles irmãos na caminhada. Durante o tempo que nós vamos conversar aqui, nós vamos fazer pequenas reflexões e pequenas aplicações em cada trecho que nós vamos lendo e conversando aqui. E nós estamos diante já de uma primeira reflexão, de uma primeira aplicação para a nossa vida aqui. Como cristão que eu sou, eu preciso estar pronto para servir e ajudar os meus irmãos em todas as suas necessidades, principalmente aqueles irmãos que são novos na fé, como era o caso aqui da igreja que surgiu em Tessalonicenses. Eu já disse algumas vezes, essa igreja provavelmente tinha menos de um ano, aqueles irmãos eram novos na fé. E eu, como um cristão que sou, nós, como cristãos que somos, irmãos em Cristo, temos que estar aptos e preparados para poder servir um ao outro na caminhada. Essa é a primeira reflexão e a primeira aplicação que a gente faz. Nós já sabemos que Paulo, ele amava profundamente aqueles irmãos, nós já falamos isso em outros momentos aqui.
Paulo sentia muita saudade deles e queria vê-los, nós também já falamos isso. Paulo não queria que os tessalonicenses pensassem que ele tinha os abandonado, nós também falamos sobre isso. Mas, de fato, no fundo, na realidade, qual é a principal preocupação de Paulo? E esse é o nosso primeiro ponto aqui, a preocupação de Paulo. Nós vamos entender e ver, de fato, qual é a origem, qual é o motivo da preocupação de Paulo. Isso é registrado do versículo 1 até o versículo 5. A resposta para essa pergunta, ela está nos versos 2 e 3. Acompanhe na sua Bíblia. Ele vai dizer que nós o enviamos, falando de Timóteo, para fortalecê-los e animá-los, aonde? Na fé, para que as dificuldades não os abalem. A preocupação do apóstolo Paulo aqui está exatamente na fé daqueles irmãos. Essa é a preocupação de Paulo, essa é a verdadeira preocupação. E tinha um motivo para isso. Eles eram novos na fé. Paulo sabia que a caminhada cristã não era fácil, principalmente quando essa caminhada está no início. E ele completa no versículo 3 dizendo que eles estavam destinados a passar por dificuldades. Nós falamos sobre isso semana passada, no capítulo anterior, e Paulo vai reforçar isso aqui, com relação às dificuldades, às tribulações, às perseguições. Ele vai reafirmar que eles estavam destinados a passar por dificuldades. Todos os que estão em Cristo serão perseguidos. Nós falamos isso semana passada. O próprio Paulo, falando a Timóteo, em 2 Timóteo 3,12, fala sobre isso. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, é o que o texto da Palavra de Deus nos diz. E essa é uma realidade para nós cristãos. Por isso a preocupação do apóstolo de como que estava a fé, porque Paulo sabia que isso era fundamental para a caminhada deles. Olha o versículo 4, o que diz: quando ainda estávamos com vocês, nós os advertimos de que as aflições em breve viriam, e foi o que aconteceu, como bem sabem. Como eles poderiam responder às provações e às perseguições que eles estavam sendo assolados, estando firmados na fé. Meus irmãos, a fé que nos salva é a mesma fé que opera durante a nossa caminhada. A fé que nos salva é a mesma fé que opera na nossa caminhada cristã. Tim Keller tem uma frase, vai ser projetada essa frase, diz o seguinte: a fé é não só a maneira pela qual alguém recebe a salvação, mas também a maneira pela qual alguém caminha na vida cristã. Em meio às provações, às dificuldades e às perseguições, é a fé, meus irmãos, que nos faz permanecer firmes no Senhor. É a fé que nos faz perseverar, persistir, que nos faz suportar as adversidades da vida. Tiago fala isso no seu livro. Tiago 1, 2 e 3 diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A prova da sua fé produz perseverança. Olha o versículo 5 que diz: assim, quando não pude mais suportar, enviei Timóteo para saber se continuavam firmes aonde? Na fé. Tinha receio de que o tentador os tivesse vencido e todo o nosso trabalho houvesse sido inútil. Quando estamos firmados na fé, meus irmãos, nós não somos vencidos pelo tentador. Nós não somos vencidos pelo inimigo. E a fé, ela não é um pensamento positivo. A fé, ela não está baseada naquilo que eu posso produzir. A fé que nos salva é a fé unicamente em Cristo Jesus. Tem uma música conhecida de Gilberto Gil, Andar com Fé. Conhece essa música? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Não é assim da música? Que a fé não costuma falhar, ou a fé não costuma falhar. E se você olha a letra da música, a gente percebe que é fé numa porção de coisa. Ele vai citar várias coisas: a fé na mulher, a fé na cobra coral, a fé no pedaço de pão, a fé no sol, menos a fé no autor da nossa fé. O autor aos Hebreus, ele tem um texto interessante também. Hebreus 12, 2, a primeira parte do versículo, diz que tendo os olhos fitos em Jesus, autor
e consumador da nossa fé. Charles Spurgeon também tem uma frase que fala sobre isso. A fé que nos salva é uma fé em Cristo e não uma fé em nossa fé. A fé que nos salva é uma fé única e exclusivamente em Jesus Cristo. E precisa ser assim. Não é na força do meu braço, não é na minha performance, não é na minha inteligência, também não é na minha competência, não é no meu talento, não é na minha habilidade. A fé que nos salva é a mesma fé que nos ajuda na caminhada cristã, e é interessante que essa fé ela aponta para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Fica muito evidente aqui, meus irmãos, qual é a real preocupação do apóstolo Paulo. Nesse trecho que nós lemos, esses 13 versículos que nós lemos, ele vai repetir a palavra fé 5 vezes. Você pode olhar na sua Bíblia aí, versículo 2, versículo 5, versículo 6, versículo 7 e versículo 10. Ele vai falar sobre essa palavra 5 vezes. Então, meus irmãos, o que faremos diante da perseguição? O que nós faremos diante da dificuldade? O que faremos diante da tentação? O que nós faremos diante da ansiedade? O que nós faremos diante de um diagnóstico médico, por exemplo? Vamos responder com fé. A gente sabe que não é fácil. As dificuldades da vida, às vezes, elas nos assolam. Às vezes, perdemos o chão. Por isso que é fundamental estarmos firmados em Cristo Jesus. A nossa fé, ela tem que apontar para Ele, no que Ele fez por nós. É isso que nos faz perseverar. É isso que nos faz avançar. Andar com fé eu vou, que a fé em Cristo, somente nele, essa fé não costuma falhar, com certeza. A fé, meus irmãos, nos faz enxergar além do tempo que vivemos e aponta para uma realidade eterna com Cristo Jesus. Paulo ele está preocupado com os Tessalonicenses, porque estava impedido de ir, ele envia Timóteo para saber como é que eles estão. E agora nós vamos ver o que acontece depois. Paulo envia Timóteo, mas Timóteo retorna. E nós vamos ver agora, em segundo lugar, o relatório de Timóteo, do versículo 6 ao versículo 8. E eu queria recapitular com você bem rapidinho. Paulo está aqui fazendo uma viagem missionária. Ele está visitando algumas cidades. Eu quero lembrar você que ele recebe uma visão do próprio Deus, da qual ele deveria passar na Macedônia. A Macedônia era uma província localizada na Grécia, onde tinha algumas cidades que Paulo passaria. Ele começou esse percurso pela cidade de Filipe. Depois ele vai a Tessalônica, que é exatamente o texto que nós estamos estudando, o livro que nós estamos estudando. Ali ele prega o evangelho durante 3 sábados seguidos. Ali pessoas se convertem. Só que ele é perseguido, ele precisa fugir, ele foge para uma cidade vizinha, próxima, chamada Bereia. Depois ele vai para Atenas, e é de Atenas que ele envia Timóteo para poder visitar aquelas pessoas, aqueles novos irmãos em Cristo. E de Atenas ele vai para Corinto, que é quando Timóteo retorna de Tessalônica e dá o relatório para ele. Timóteo retorna com as notícias. Não só notícias, meus irmãos, mas boas notícias. E as notícias diziam que aquele povo, aquelas pessoas que tinham sido alcançados pela graça, elas estavam bem. Essas eram as notícias. A oração que nós lemos, o texto que nós lemos, que diz trazendo-nos boas notícias, é o equivalente exato a pregando as boas novas do Evangelho. Para Paulo, receber as notícias transmitidas por Timóteo foi a mesma coisa que ouvir o próprio Evangelho. Paulo ele está, meus irmãos, vibrando de alegria. Ele recebe boas notícias quanto à fé dos Tessalonicenses, que era exatamente a sua preocupação, mas não só sobre a fé, mas também sobre o amor deles, o amor por Deus e pelas pessoas. Fé e amor. Essa é a notícia que chega através do relatório de Timóteo para Paulo. Eles estão bem, eles estão crescendo em fé e em amor. Interessante que, não sei se vocês vão se recordar, mas no primeiro sermão, no primeiro capítulo, nós vimos 3 palavras que normalmente andam juntas: fé, amor e esperança.
E aqui no relatório aqui de Timóteo, ele fala só sobre fé e amor. No próximo capítulo, Paulo vai tratar especificamente da questão da esperança. Então acompanhem as cenas dos próximos capítulos. Nós vemos aqui ainda no versículo 6, acompanhe na sua Bíblia, um sentimento recíproco. Ao mesmo tempo que Paulo queria muito vê-los, mas ele tinha sido impedido, nós vimos isso semana passada, esse era o mesmo sentimento dos Tessalonicenses. Eles lembravam com alegria da visita de Paulo e Silas. A boa notícia é que a semente do Evangelho plantada por Paulo e Silas, quando eles estiveram lá na cidade de Tessalônica, pregando o Evangelho por 3 sábados seguidos, essa mensagem germinou, floresceu, caiu em terra boa e cresceu, uma nova igreja surgiu com a mensagem do Evangelho. A fé e o amor dos Tessalonicenses, relatados por Timóteo, evidenciam claramente que eles estavam firmados em Cristo Jesus. A alegria dos Tessalonicenses por receber a Paulo e Silas também alivia, de certo modo, toda a preocupação deles. Eles não só estavam caminhando com fé, mas que também desejavam muito rever Paulo e Silas novamente, e isso enche o coração de Paulo de alegria, ele está vibrando. Versículo 7 e 8, Paulo vai dizer que por isso, mesmo sofrendo com dificuldades, eles estavam animados e reviveram, pois eles estavam firmes na fé, eles estavam firmes no Senhor Jesus. Eles estavam vibrando, meus irmãos, com o avanço do Evangelho. Aqueles irmãos estavam firmes, crescendo cada vez mais no Evangelho do Senhor. Meus irmãos, ver o Evangelho crescer deve gerar em mim e em você esse mesmo sentimento. E essa é mais uma lição que nós tiramos. Mais uma lição que nós tiramos para a nossa vida, pois somos animados e revigorados com o avanço do Evangelho. Olha o versículo 8, o que vai dizer. Agora revivemos por saber que estão firmes no Senhor. Esse é o sentimento dele. E esse também deve ser o nosso sentimento. Paulo, ao saber dessas notícias, ele vai dizer assim, olha, agora eu estou revivendo. Ele estava vibrando, feliz. Paulo tem, meus irmãos, através do relatório de Timóteo, a evidência da materialização da graça salvadora de Jesus na vida dos Tessalonicenses. E ele vibra por isso. E, meus irmãos, esse deve ser o mesmo sentimento que norteia a nossa vida. Vibrar com o avanço do Evangelho. O Evangelho caiu em boa terra, germinou, cresceu. E aqueles irmãos estavam firmes. Esse deve ser um grande motivo de alegria para nós. Ver o Evangelho do Senhor crescer, ver alcançando corações, transformando vidas. Esse deve ser também o nosso sentimento. Por isso nós vamos ver agora o que isso gera. Em terceiro lugar, nós vamos ver a gratidão do apóstolo Paulo. Isso está registrado aí do versículo 9 até o versículo 10. Pela terceira vez, Paulo ele vai dar graças a Deus pelos Tessalonicenses. E essa é uma marca dele. Durante alguns momentos, ele vai fazer isso. Ele vai dar graças, ele vai agradecer a Deus pela vida dos Tessalonicenses. A vida daqueles irmãos trazia alegria diante de Deus para ele. Paulo está muito, meus irmãos, mas muito feliz com tudo o que ele ouviu através do relatório que Timóteo trouxe. Nós então, meus irmãos, adoramos e nos alegramos no Senhor por ver o resultado que o Evangelho traz na vida dos salvos em Cristo Jesus. Mas Paulo também é grato a Deus por ver o Evangelho se espalhando, alcançando vidas e transformando corações. Gratidão. Paulo, ele é grato a Deus. Além disso, no versículo 10, Paulo ora com fervor, noite e dia, vai dizer o texto, pelos Tessalonicenses. Ele deseja revê-los e ele faz uma oração por isso, para que a fé deles seja aperfeiçoada. Ele vai usar exatamente essa palavra. Ele quer ter novamente com os Tessalonicenses e ora a Deus por isso, mas para quê? Para que a fé deles seja aperfeiçoada. E aqui nós tiramos mais uma lição para a nossa vida. A nossa fé, ela é aperfeiçoada
quando nós estamos juntos. Paulo queria estar com eles para que a fé fosse aperfeiçoada. Além de fortalecer e animar, que nós vimos lá atrás, que foi exatamente com esse objetivo que Timóteo foi ter com eles, quando estamos juntos e unidos, meus irmãos, nós suprimos aquilo que falta à nossa fé. E isso é possível somente quando nós estamos juntos. É isso que Paulo ele está dizendo aqui. A realização disso é do próprio Deus. Porque, como diz o texto bíblico, é Ele que opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Mas isso se dá a partir e através de nós. Meus irmãos, nós não somos igreja sozinhos, separados e isolados. Precisamos estar juntos para crescer e sermos edificados, sermos aperfeiçoados uns pelos outros. Não tem como fazer isso sozinho. Eu não posso ser igreja sozinho, sem me relacionar, sem estar junto com os meus irmãos. A gente tem dito isso sempre quando temos oportunidade de dizer, e agora é uma boa ocasião para isso. É uma frase que eu tenho dito sempre: nós não podemos andar sozinhos. Ninguém pode andar sozinho. A edificação da igreja, o crescimento da igreja, o fortalecimento da igreja, ele se dá através da ação de Deus e através de uns dos outros, edificando e aperfeiçoando uns aos outros. Essa é mais uma lição que nós tiramos olhando para esse texto aqui. E por último, meus irmãos, nesse texto, nós vamos ver os pedidos de Paulo. Está registrado do versículo 11 até o versículo 13. Paulo aqui, meus irmãos, ele vai fazer 3 pedidos a Deus no final desse capítulo. O primeiro, que está registrado no versículo 11, é para que ele possa ir em breve ter com esses irmãos. A gente já falou da preocupação, da saudade, do amor, do zelo que Paulo tinha por esses irmãos, e ele reforça a oração pedindo para, em breve, estar com eles. Nós não sabemos, na prática, se isso aconteceu. O que nós sabemos, o que está registrado em Atos 20, é que Paulo ele retorna na região da Macedônia, onde estava localizada a cidade de Tessalônica. Mas não existe claramente no texto que ele voltou exatamente na cidade. É possível que ele tenha voltado, mas nós não sabemos. Esse é o primeiro pedido dele, para que ele possa em breve rever esses irmãos. E o segundo pedido, está no versículo 12, diz o seguinte: que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e por todos. Fica muito claro aqui, meus irmãos, a importância que o apóstolo dá em relação ao amor entre os irmãos da igreja. Mas não só entre eles, mas por todos. Que o Senhor faça crescer e transbordar esse amor entre vocês e por todos. Será que nós conseguimos, meus irmãos, olhar para a nossa igreja? Será que nós conseguimos olhar para a comunidade batista de Macaé e ver isso acontecendo? Ver o amor crescer e transbordar, esse amor uns pelos outros? Eu queria fazer algumas perguntas para a nossa reflexão. A vida dos seus irmãos aqui da igreja tem sido alvo das suas orações? Você dedica tempo para orar pelos seus irmãos aqui da igreja? Eu vou reduzir um pouquinho, melhorar para a gente um pouquinho. Os nossos irmãos do grupo pequeno têm sido alvo das nossas orações. Nós temos tirado tempo para orar por eles. O nosso amor uns pelos outros precisa ser um amor prático. Não só dizer que nos amamos, mas demonstrar isso. E essa demonstração começa por orarmos uns pelos outros. Precisamos dedicar tempo para isso. A oração que eu faço, meus irmãos, ela não tem só a ver comigo. Na realidade, ela deve ter mais a ver com adorar a Deus e servir aos outros do que propriamente comigo. Nós temos que repensar como é que nós temos dirigido as nossas orações a Deus. É claro que nós temos as nossas necessidades, nós não somos isentos de necessidades e devemos e podemos orar por nós, mas por vezes nos vemos lembrando só da gente nas nossas orações. São as minhas necessidades, é a minha família, é o meu trabalho, é o meu lazer. Colocamos os nossos irmãos nas nossas orações. Isso precisa se tornar algo prático na nossa vida. E Paulo está orando e pedindo exatamente isso a Deus, para que o amor
cresça e transborde. Nós temos que demonstrar isso, meus irmãos. Que o amor de vocês uns com os outros cresça e transborde. Essa precisa ser a nossa oração e isso deve ser a nossa prática. O amor só cresce e transborda quando eu demonstro de fato uma preocupação genuína com os meus irmãos e com aqueles que estão lá fora. Temos demonstrado isso na prática, nós temos dedicado o nosso tempo também para isso. Precisamos, meus irmãos, ser mais práticos e não só teóricos. Na realidade, a prática muitas vezes ela passa distante dos nossos belos discursos. Às vezes na prática, não fazemos aquilo que precisa ser feito, mas nós sabemos aquilo que precisa ser feito. Nós somos bons de teoria, mas somos péssimos na prática muitas vezes. Precisamos demonstrar esse amor prático. Isso começa orando pela vida do meu irmão e demonstrando na prática, com ações genuínas, o quanto ele é importante para mim. E nós vimos que a fé, para poder exercitar a fé, tem que ser junto. E fazendo isso, naturalmente, esse amor vai brotar, ele vai crescer e ele vai transbordar. Essa precisa ser a nossa oração também, e isso também precisa ser exercitado na prática na nossa vida. Em terceiro lugar, Paulo vai fazer um terceiro pedido, que é uma consequência desse segundo. Olha o versículo 13, o que diz. E como resultado, que Deus, nosso Pai, torne seu coração forte, irrepreensível e santo diante dele, para quando o nosso Senhor Jesus voltar com todo o seu povo santo. Amém. Paulo deseja que os tessalonicenses eles se apresentem irrepreensíveis e santos na volta de Jesus Cristo. Mais uma vez, Paulo está terminando um capítulo desse livro falando sobre a volta de Cristo. A gente percebe que isso é um ponto que Paulo sempre vai voltar. Ele sempre vai enfatizar essa questão da volta de Cristo. Paulo ele quer que a fé dos tessalonicenses ela seja fortalecida, animada e aperfeiçoada. Nós já vimos isso, a fim de que gere um caminhar santo. Mais uma vez, uma consequência de estarmos firmes na fé, para que gere um caminhar santo e irrepreensível, o que vai contrastar com a impureza sexual, que ele vai tratar já no próximo capítulo. No próximo capítulo ele vai falar sobre isso. E isso passa exatamente por um caminhar santo. Eu não estou dizendo que é um caminhar sem erro, sem pecado, porque nós ainda convivemos com a presença do pecado, mas é ter Jesus como nosso alvo, como nosso objetivo, e mirar na vida dele para procurarmos também caminhar como ele caminhou. Eu sei que às vezes nós vamos errar, mas o nosso objetivo é ter uma caminhada de santidade. É um processo que começa na vida do cristão desde o momento que ele se converte a Cristo. Ele começa a passar por um processo de santidade, que vai culminar no dia da volta do Senhor Jesus Cristo, onde nos encontraremos com Ele, o veremos face a face, mas até lá, a vida do cristão precisa ser pautada por uma vida de santidade. A fé precisa ser fortalecida, pois naturalmente leva o cristão a uma caminhada de santidade, onde cada vez mais vai ser refletido o caráter de Cristo na sua vida. A oração de Paulo é que eles estejam preparados para a vinda do Senhor junto com os santos. Paulo deseja que eles estejam preparados, meus irmãos, para a volta do Senhor. E essa também deve ser a nossa preocupação. Estarmos preparados para a volta do Senhor. Quando que Ele volta? Não sabemos. Precisamos estar preparados para a sua volta. Meus irmãos, eu quero perguntar uma coisa. Eu quero saber se vocês conseguem perceber o impacto do Evangelho na vida da Igreja de Cristo. Quando nós olhamos para o impacto do Evangelho na vida da igreja de Tessalônica, a gente vê o agir de Deus. Aqueles irmãos permaneceram firmes, uma nova igreja surgiu. Vai dizer o texto no primeiro capítulo que aqueles irmãos levavam a mensagem do Senhor. Eles eram modelos tanto para aquelas pessoas que estavam perto, quanto as pessoas de longe, das regiões vizinhas. Eles se tornaram modelos e aonde que eles iam, eles levavam o Evangelho do Senhor. O Evangelho, ele
a semente do Evangelho caiu num lugar, numa terra boa, e esse Evangelho cresceu, esses irmãos cresceram na fé, e no amor também. E eu quero recapitular com vocês, para a gente poder fechar o que nós falamos hoje. Como pessoas alcançadas pela graça de Cristo, como igreja de Cristo que nós somos, nós fortalecemos e aperfeiçoamos uns aos outros. Uma fé que nos salva, mas também é uma fé que nos ajuda durante a nossa caminhada. A gente precisa entender isso. A fé, ela nos salva, mas ela também nos ajuda durante a nossa caminhada. Vimos que ser igreja significa andarmos juntos. Então, a importância de estarmos firmados na fé. Não uma fé na fé, não uma fé em qualquer coisa, mas uma fé que aponta para Cristo Jesus. E por estarmos juntos, fortalecidos na fé e aperfeiçoados nela, o amor entre nós, a igreja do Senhor e pelos outros, cresce e transborda. Foi o que nós vimos aqui também. Isso faz com que a caminhada cristã se torne irrepreensível e santa. Se me perguntasse, se eu precisasse resumir tudo o que foi falado aqui, se você precisar gravar alguma coisa, grave o seguinte: fortalecidos na fé, nós transbordamos em amor e vivemos em santidade até a volta de Jesus Cristo. Esse é o poder do Evangelho. Eu vou falar de novo. Fortalecidos na fé, transbordamos em amor e vivemos em santidade até a volta de Jesus Cristo. E é isso. Esse é o verdadeiro poder do Evangelho. Quero chamar a banda à frente. Você que nos visita, ou tem nos visitado, esse Evangelho que nós pregamos domingo após domingo aqui, ele faz sentido para você? Esse Evangelho, ele mexe com você? Nós vimos o poder do Evangelho, a consequência do Evangelho. Mas o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa nova. O Evangelho é uma boa notícia. E só existe uma boa notícia porque existia uma má notícia também. A má notícia é que nós nascemos separados desse Deus. E não havia nada que eu pudesse fazer para poder me reaproximar de Deus. Nós éramos incapazes disso. Quando o homem peca no jardim do Éden, ele fica separado do seu Criador. Passou a existir um abismo intransponível para o homem, para poder ser religado novamente com Deus. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que Deus enviou o seu Filho por mim e por você. Essa é a mensagem do Evangelho. Nós vimos o poder do Evangelho. O que ele faz na nossa vida? Ele nos faz permanecer na fé, nos faz transbordar em amor, nos faz caminhar em santidade. Mas essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem que diz que eu sou incapaz, mas que Jesus, na cruz do Calvário, se tornou sacrifício em meu lugar. Jesus aplacou a ira de Deus. A ira de Deus sobre o pecado que deveria cair sobre mim e sobre você, caiu sobre o seu Filho. E graças a isso, nós somos religados com o Pai. Vai dizer o autor aos Hebreus que Jesus veio abrir um novo e vivo caminho. Quando Jesus morre ali, o véu do templo ele se rasga de fora a fora. O templo era o lugar onde as pessoas iam para poder adorar a Deus, para poder oferecer sacrifício pelos seus pecados. Só que tinha alguém que intermediava isso, era o sumo sacerdote. Jesus é o nosso maior sumo sacerdote. Porque cantamos isso, o véu que separava já não separa mais. Porque através de Cristo nós temos um novo caminho direto ao Pai. Essa é a mensagem do Evangelho. Isso faz sentido para você? Isso mexe com o teu coração? Você se sente alcançado por essa graça?
Que isso transforme a sua vida e o seu coração. E que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Que Ele nos abençoe.